O jejum na vida do crente. Diga comigo bem forte isso. Na vida do crente. Mas só quem está no culto mesmo, vamos lá? O jejum na vida do crente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava estudando essa temática, eu lancei um livro há muito tempo, eu não tenho mais esse livro, Íntimo com o Pai. Eu tratei muito sobre o jejum, sobre essa temática jejum. Que eu vou dizer uma coisa, o jejum hoje é um dos assuntos, pode voltar lá para a temática, já que a gente volta aí. O jejum hoje ainda é uma temática muito mística na igreja e na vida dos crentes. Por isso que hoje eu vou conversar mais esse tema, eu vou um pouco paulatinamente aqui, para que vocês, tanto aqui como os irmãos que nos assistem aí, compreendam a essência dessa temática. Então, há muito misticismo, há muita crendice sobre o jejum que não veio da palavra de Deus. Veio de mentes que às vezes exageram nessa temática, às vezes não compreendem o papel do jejum na vida do crente. E nós vamos falar sobre isso. Coloca lá a introdução. O salvo em Cristo, ele precisa ter conhecimento realmente da base da sua vitória. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder bem forte. Qual é a base da nossa vitória? Vamos lá. Qual é a base da nossa vitória? A ressurreição de Cristo. Olhem bem para cá. A base está aí, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? É na cruz de Cristo que está toda a essência da vida cristã. Coloque isso hoje na sua mente. Tudo que o crente tem de vitória está em uma base, que é um alicerce. Qual é a base? Qual é o alicerce nosso? O Cristo ressuscitado. Digam comigo bem forte, o Cristo ressuscitado. Mais uma vez bem forte. Às vezes você pensa que a base da sua fé é um pastor místico, é um pastor que derruba gente, que toca, e você diz, meu Deus, aquilo é ungido demais, aquele ali é crente. A base da vitória do crente é o Calvário. Tudo que nós precisamos para a vida cristã, pastores, está no Calvário. O grande problema é que as pessoas não entendem a base. Olha ali, a base é a cruz. E só pode desfrutar com segurança, com consciência das bênçãos divinas quem entender a base. Diga comigo bem forte, a base. Esse templo aqui, qual é a base dele? Para ele estar de pé, para essas paredes estarem de pé. Qual é a base desse templo? É a fundação dele. Qual é a base da vida cristã? Qual é a fundação da vida cristã? É Cristo. Eu não sou contra poder, eu não sou contra profecia, eu não sou contra jejum, eu não sou contra oração, eu sou contra o fanatismo de crente que não entende o alicerce da coisa. A base. A base. Pode passar aí. O crente não jejua para fazer diabo correr. Agora eu vou começar. Eu vou orar, eu vou jejuar, para me botar o diabo para correr. Diabo não sai com jejum. Pastor Zé, o que é isso? Eu vou mostrar na Bíblia que diabo não sai com jejum, que o diabo, Jesus jejuou quantos dias? E quantas noites? E o diabo deixou ele de mão ou foi para cima dele? Nenhum crente, olha, tire da sua mente hoje, eu vou jejuar para me botar o diabo para correr. Eu vou jejuar para Deus me dar algo. Não. Vocês sabem quem derrotou o diabo? Não é o meu jejum, nem é o teu jejum que derrota o diabo. O diabo foi derrotado lá no Calvário, quando Jesus disse, está consumado. Quem glorifica a Deus? Levanta a tua mão e dá uma maior glória para Deus.
que a base é Jesus na cruz. Oh, aleluia. Quando Jesus entrega a vida dele e morre na cruz, e tu aceitas a Cristo e vive na base, tu já é abençoado, tu já é vencedor, Jesus já te lavou com o sangue dele. É assim, meus irmãos. Eu vou orar, eu vou jejuar para Deus me dar algo. Outra coisa errada, se você entender assim, Efésios 1:3 não tem validade para ti, porque o verbo lá é auristo, é passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Jejum não é para abençoar crente. Jejum não é para fazer diabo correr. Tem muito crente que a base dele é só o jejum. Ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de ensino, ele não gosta de comunhão, ele não gosta de palavra, ele só gosta do jejum como místico. É só místico. E deixa eu dizer para vocês, o jejum não é um fenômeno cristão apenas. O jejum é um fenômeno universal. Tanto cristãos como não cristãos jejuam. Vários povos do mundo jejuam. Tem pessoas que jejuam para Deus, outros jejuam para Satanás. Mas todo povo na terra jejua. E a questão está aí. Eu coloco aqui o seguinte: a base é o Calvário. Tudo já veio por nós através da vitória de Cristo lá no Calvário. Coloca aí João 16, e alguém pega o microfone aí para ler rapidamente. João 16, 11, Tiago 4:7. A gente sabe isso aí, mas eu quero que coloque aí essas referências. Vamos lá. Pronto, Léo, bote aí rapidinho. A primeira, vamos lá. Como é que diz João 16, 11? E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Preste bem atenção. O príncipe deste mundo já está o quê? Quem foi que fez o diabo correr? Vamos lá, diga bem forte. Quem foi que fez o diabo correr? Quem foi que deu a vitória contra o diabo? Quem é que faz o diabo estar derrotado? Então pronto, teu jejum não vai acrescentar nada na derrota contra o diabo, porque ele já é um derrotado. Aprenda isso hoje. Pastor Zé, daqui a pouco eu vou explicar o que é jejum na vida do crente. Mas primeiro pode acabar com isso. Eu vou bater pé, sai Satanás, sai Satanás. Eu jejuei foi tantos dias. Tem uns que andam com esse ar de hipócrita. Eu jejuei tanto dia e o diabo não vem fazer bagaceira aqui. Ele não vai fazer não é porque tu jejuou. Ele não vai fazer porque Jesus já derrotou ele na cruz do Calvário. Levanta a tua mão para o céu e diga: Satanás é derrotado pelo sangue de Jesus, pelo Calvário. É assim. Louve a Deus, irmão, que o diabo não é derrotado pelo teu jejum. Louve a Deus que ele é derrotado pelo Calvário. A Bíblia está dizendo que ele já está julgado. Leia o Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Por que Tiago não disse assim? Jejuai e resistiu o diabo. Por que Tiago não disse? Olha o que ele diz. Como é que diz aí? Sujeitai. Não, mas só quem tem boca. Bota essa máscara aí a tua para rasgar. Bota ela para rasgar. Tu está no culto, tem crente que parece que tu é morto. No dia que o corona quer te pegar, ele te pega com essa máscara ou sem máscara. É. Como é que diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E fazer o quê? E resistir ao diabo. Olha para cá. Aqui tem crente pequeno, tem crente grande, aqui tem crente culto, tem crente que não é culto, aqui tem crente de todo jeito, tem um que sabe mais, outro que sabe menos, mas quando o diabo parte para ele, ele não vence o diabo com bate-pé, ele não vence o diabo com jejum, ele vence o diabo, sabe como? Satanás, tu pensas que vai me derrotar, tu és um derrotado, o sangue de Jesus na cruz já me deu vitória, e eu estou na proteção de Deus. Só quem está na proteção dele aí, levante a mão e diga glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao... Pronto, agora eu pergunto para vocês, por que vocês resistem ao diabo? O que dá consciência para nós resistirmos o diabo? É a tua certeza do que ele fez lá no Calvário por ti. Satanás pode partir com todos os demônios dele do inferno contra nós, mas tu vai resistir ele
Não é porque tu é alguma coisa, não. É porque você sabe que você está escondido por trás de Cristo Jesus lá no Calvário. Quem está de trás da cruz aí? Só de trás da cruz. Quem está? Levante a mão e diga glória a Deus. Quando a gente lê Colossenses 3, a Bíblia diz: nós estamos escondidos como? Com Cristo em Deus. Coloque a outra referência. Vamos lá. Eita coisa boa. Travou? Está lá, lá no texto que nós colocamos na introdução. Só para os irmãos terem uma ideia. Aí está Tiago. Já lemos essa. Ele vai colocar ali a outra. Olha aí, vamos lá. Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha para mim aqui. Tem demônio grande? Tem Satanás grande? Tem inferno grande? Se tem, pode ter o que tiver. Jesus ressuscita em Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder aonde? Aí ele disse: eu acabei com tudo, eu venci tudo. Ele tomou até a chave da casa do Satanás, que ele não tem. A casa de Satanás, até a chave quem tem é Jesus. E acabou-se a conversa. Aí ele diz: sujeitou tudo que é demônios, estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. E sabe o que ele faz? E para ser cabeça, ele entregou para quem? Para a igreja. Olha aí, sujeitou todas as coisas e constituiu cabeça da... A igreja, irmão, ela tem autoridade porque ela está atrás da cruz de Cristo Jesus. Efésios 6:10, vamos lá, Efésios 6:10. Veja como é que diz Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Sim. E na força do seu poder. Fortalecei-vos em quem? E na força do seu poder. Eu pergunto, desses versículos todos que eu li aí, tem alguma coisa de jejum? Tem alguma coisa? Não. E agora? E agora como é que fica? Porque Paulo também poderia dizer: nos demais, irmãos meus, jejuem muito. E ele está falando aí é da batalha contra o diabo. Esse capítulo é a batalha contra o diabo. Mas ele não diz jejuem muito, meus irmãos. Ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. E agora? Vamos lá. Pode passar na introdução. Volte para lá. Olha o que diz lá. Introdução, lá daquela lá, da mensagem. Aí eu coloco: não podemos negar o valor do jejum aliado ao quê? Vocês se lembram que Jesus, quando os discípulos chegaram e disseram assim: essa casta, ela não pode sair senão com jejum? Se você olhar na sua Bíblia aí, vai estar entre colchetes. Quem olhar aí. O Códex, ou Códice Vaticanus e o Sinaítico, não consta essa expressão aí. É por isso que tem muitos teólogos que não querem orar, que não querem ler a Bíblia, porque dizem que os dois códex, o Vaticanos e o Sinaítico, eles não constam a expressão a não ser com jejum e com oração. Tem até Bíblia que tira essa expressão aí. Vocês, na história dos textos, nós temos 2 manuscritos que tiram essa frase. Mas nós temos aproximadamente 900 manuscritos que constam essa frase. A maioria das nossas Bíblias que estão aqui, inclusive essa, ela segue o texto crítico de 1881 também, baseado na teoria de Westcott Hort. Muitos seguem. E eles, nesse texto crítico, se baseiam nesses 2 códex. E rejeitam essa expressão. É por isso que tem teólogo que nem ora e nem jejuma. Não é preciso dobrar o joelho, não é preciso o pai me entende, porque eles se baseiam nisso aí. Mas você tem 900 que dizem essa expressão. É por isso que eu sigo o texto majoritário. Eu sigo o texto majoritário. Eu não sigo o texto crítico. Tenho meu respeito, meu carinho pelo texto crítico, mas não sigo o texto crítico. Alguns rejeitam também o texto Receptus,
que só são essas 3 bases: texto receptus, texto crítico e texto majoritário. E você tem 900 que concordam que é necessário oração e jejum. Mateus 17, 21. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus Cristo disse, essa casta, ela só pode ser expulsa com o quê? Eu pergunto a vocês, isso foi antes do Calvário ou depois do Calvário? Foi antes do Calvário. Antes do Calvário, Jesus falou isso aí. Depois do Calvário, é outra história. Depois do Calvário, Satanás está plenamente derrotado. Plenamente derrotado. Ok? Então prestem bem atenção. Aí você me pergunta, pastor, o senhor citou esses textos e o senhor não falou no jejum. E qual é a importância do jejum para o cristão, para o pastor? Se o jejum não é para fazer diabo correr, se o jejum não é para trazer algo de Deus para a minha vida, então para que jejuar? Por que eu tenho que jejuar? Eu vou dizer aqui, vou começar logo agora. O jejum... Não, pode voltar lá, é na introdução, depois é que eu venho aí. Observem, o jejum mostra a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de fazer, se colocando à disposição de Deus, em total arrependimento e dependência, querendo ser dirigido por Deus. Entenderam agora o que é o jejum? Jejum não é para você ser um místico, não é que você vai ter poder. O jejum é que quando você, o poder Jesus já te deu. A cruz nos dá o poder. Agora, quando você se coloca para jejuar, é você dizendo, Deus, eu não sou nada. Eu não sei de nada. Hoje está ao contrário, pastor Douglas. Vocês sabiam que tem crente que quando ora e quando jejua, ele acha que aquilo ali dele é o que vai dar poder para ele. Aquilo ali já torna ele orgulhoso. É como se Deus tem que fazer porque ele orou e jejuou. Ele já entra com orgulho, com prepotência. Eu orei tantas horas, eu orei tantos dias. Não, Deus vai fazer porque eu fiz isso, Ele vai fazer isso para mim. Não, jejum não é para isso. O jejum é para você ver o quanto você não é nada. Aleluia. É para você ver que você não pode fazer nada. Só que nós estamos ao contrário. Quando Deus criou o jejum, pastor Balbino, Ele só criou na Bíblia um dia de jejum por ano. Um dia. Que era um jejum para expiação, confissão de pecados e arrependimento. Está lá em Levítico 16, veja aí. Levítico 16, 29. Vê se é isso aí, coloque aí rapidinho, só para a gente ver. Como é que diz? E isto vos será por estatuto perpétuo. Olha aí. No 7º mês, aos 10 do mês, Eita, é coisa boa. afligireis as vossas almas. Olha, vocês vão ter um dia no ano para vocês se reunirem e afligir a alma de vocês. Eu não sou nada. Eu não presto para nada. Eu sou um pecador. Senhor, me ajuda. Vocês não vão fazer trabalho nenhum para que vocês aflijam a alma de vocês. Então, o primeiro jejum na Bíblia, qual era o propósito do primeiro jejum na Bíblia? Vamos lá, diga vocês bem forte aí. Qual era o primeiro propósito do jejum, do primeiro jejum na Bíblia? Hein? Confissão de pecado, arrependimento, afligir a alma. Olhe para cá, só tinha esse dia. Só tinha esse dia. Só tinha esse dia. Só tinha esse dia. Só que os judeus, eles adicionaram mais dias. Os judeus então começaram a fazer o seguinte: vamos colocar mais dias. Vamos colocar 2 dias na semana, quarta e quinta. Só que o jejum deixou de ser uma aflição para a alma. E aí, pastor Cesário, passou a ser, sabe o quê? Orgulho.
Vaidade! Entendeu, Nélio? Irmão, como é que o senhor é usado desse tanto aí por Deus? Só Deus sabe o preço, irmão. Não é assim? Mas como assim, irmão? Olha, só Deus sabe o preço. Eu pago é o preço. Eu estou no monte. Quem pagou o preço não foi tu. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 15:10, ele era tão crente, mas ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eita, irmão, tu só é alguma coisa pela graça. Diz aí para ele, diz aí para ela: tu só és alguma coisa pela graça. Tu só és alguma coisa pela graça. Se você pegar Efésios 3:3, ele vai dizer: a mim, o mínimo dos apóstolos, Deus teve misericórdia e me revelou o mistério. Mas o problema nosso é que nós queremos ser santarrões e mostrar que nós temos poder. Eu estive aqui falando com o papai. Não é assim? Aí os irmãos ficam logo besta. Que crente, irmão, na mesma hora se ilude. Pá, o homem aí. Ei, pastor, o homem aí. Eita. Não é assim? Ele só é alguma coisa se ele é usado porque Jesus é bom. Eu só sou alguma coisa porque Jesus é bom. Querem ver aí? Coloca bem aí, Léo. Coloca Mateus 10:8. Só para os irmãos terem uma ideia aí. Coloca aí, Mateus 10:8. Como é que diz aí, pastor Wagner? Lê. Curai os enfermos. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Ressuscitai mortos. Expulsai os demônios. Expulsa o cão. De graça recebeste. De graça ele te dá. Levanta a tua mão e dá glória. Só quem crê nisso. É de graça. Aqui nós não cobramos para cantar, não cobramos para pregar, não cobramos para orar por ninguém e para expulsar demônio também. Ele dá é de graça. Não, aquele ali, ele carrega um dom especial, uma áurea, que nada, é o Calvário. Jesus me dá. Às vezes tu vai orar por uma pessoa, tu não estás nem com tanto ânimo, aí você chega lá: Jesus, eu não sou nada, mas eu me escondo aqui atrás da cruz, me dá autoridade agora, e você expulsa Satanás. Sim ou não? É assim. Irmão, é assim que nós temos que entender. Então preste bem atenção, quando nós analisamos isso aqui, eu já mostrei que o jejum era uma prática geral. Mas se você analisar o texto aqui, o jejum à luz da Bíblia, primeiro, ele foi criado, quantos dias Deus criou o jejum? 1. Aí os judeus fizeram o quê? Aumentaram. Eu até coloquei aqui, olha para vocês terem uma ideia. Aí vocês podem ler na Bíblia. Eu vou pedir aí, não vai dar para mim colocar aqui para vocês me acompanharem na leitura, mas eu coloquei aqui. Aí inventou um jejum ao pôr do sol, Juízes 20:26. Um jejum de 7 dias, coloca aí 1 Samuel 31:13. Um jejum de 21 dias. Quem foi que fez o jejum de 21 dias? Aí você tem aí um jejum de 40 dias. Quem fez jejum de 40 dias? Moisés? Elias? E aí você pergunta: se o jejum é para expulsar o diabo, Jesus foi jejuar com medo do diabo? Por que ele foi jejuar? Hã? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Pastor, o padre está dizendo: mas por que e para que ele foi jejuar? Para ele ter mais dependência. Ele sabia que a obra que o pai tinha dado para ele era grande, e ele queria que o pai desse habilidade para ele, graça para ele, porque como homem ele precisava disso. Jesus não jejuou para botar diabo para correr. Jesus jejuou, sabe para quê? Para estar preparado para a obra. Porque o teu jejum não é para o diabo, o teu jejum é para a glória de Deus. Entendeu, pastor Balbino? Aí tem gente que diz assim:
eu quero o jejum de Daniel. Aqui mesmo nós já fizemos o jejum de Daniel. Bota só aí, meu filho. Aqui está baixo aqui, bota aqui. O jejum de Daniel. Mas quem já leu na Bíblia Deus dizendo assim, façam o jejum de Daniel? Quem já leu? E por que nós fazemos o jejum de Daniel? Ali foi um projeto particular de Daniel. Está registrado de modo histórico. Mas quem é que lê na Bíblia Deus dizendo, faça o jejum de Daniel? Quem leu na Bíblia, faça o jejum de Jesus? Quem já leu? Não tem. Porque o jejum é uma decisão tua. O jejum é uma particularidade tua. O outro propósito do jejum, além do sacrifício, do arrependimento, da confissão, era que ele era um momento de manifestar tristeza. Vocês sabiam? Tinha pessoas na Bíblia que quando estavam tristes diante de uma situação, eles iam fazer o quê? Jejuar. Eu vou só dar 2 exemplos. Coloca bem aí, 1 Samuel 1,7, se não me foge a memória. Coloque aí, eu acho que é isso aí. Vamos lá. 1 Samuel 1,7. Leia aí, pastor Wagner. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. O que Ana fazia? O que ela não fazia? Ela não? E o que ela estava fazendo aí? Esse jejum dela é um jejum de lamento. Era um jejum de tristeza. Ela estava dizendo para Deus que ela estava com lamento. Está aí. Neemias 1,4. Coloque aí também Neemias 1,4. Tem muitos textos de lamentações, mas eu não vou ler todos. Como é que diz aí, pastor Wagner? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando contaram a calamidade para Neemias, o que foi que ele foi fazer? Ele foi lamentar. Era um jejum de lamento. Era um jejum de pranto. Ele não foi confessar pecado dele. Ele foi confessar um lamento pela situação dos irmãos. Quer ver outro? Mais um eu vou colocar. Jonas 3,5. Coloque aí. Jonas 3,5. Rapidinho. São muitos textos, mas eu vou colocar só isso. Como é que diz, pastor Wagner? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Então pronto. Esse jejum aí já não é o jejum de confissão de pecados. Um dia para se tirar e confessar o pecado e afligir a alma. Era um jejum de lamento. A Bíblia está cheia de jejum de lamento. Mas se você analisar Deuteronômio 9, 18, Moisés jejuou. Se você analisar a própria palavra de Deus em Josué 7,6, Josué jejuou. Se você analisar o livro de Esté 4,6, Esté jejuou. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá jejuou. Todos jejuaram. Mas eram jejuns diante de lamentos e situações. Como forma de dizer, Deus, nós dependemos de Ti. Nós não somos nada. Tu és a nossa capacidade. Não era jejum para você se levantar e dizer, eu sou poderoso. Eu sou o He-Man. Não era? Quando eu era criança eu assistia. Aí ele dizia, eu tenho a força. Tu não tem é nada. Irmão, se não for a graça. O apóstolo São Paulo, lá em Atos, capítulo 18, ele diz, quando eu cheguei em Corinto, eu fui com o quê? Eu fui com muito temor e tremor. Ele não estava sentindo coragem nem para pregar. Parece que tem crente que não lê Bíblia. Porque tem irmão que diz, pois quando eu estou cheio, a glória me toma. Eu não tenho medo de nada. E Paulo, tu é mais crente do que Paulo? Que ele tinha os dons, tinha poder, tinha autoridade. Mas ele diz, quando eu cheguei em Corinto, eu cheguei com temor e tremor. Mas 2 Coríntios 12, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? É na fraqueza. Oh, glória a Deus. Então, o primeiro propósito do jejum era confissão de pecado, arrependimento e confissão. O segundo propósito era de lamento. Aí os judeus pegaram e acrescentaram mais dias
para fazer. Agora, na Bíblia tem jejum de 7 dias, tem jejum de 40 dias, tem jejum de 21 dias, mas eram pessoas que faziam por uma decisão própria. Deus nunca mandou. Eu conheço muito irmão, tem um local aí que eu não vou dizer, que o irmão jejuou e ficou doido. Aonde? Lá no Quebra-Porta também tinha um. Pois é. Por quê? Porque não tem estrutura, não sabe qual é o propósito da Bíblia. Tem irmão que vai para o culto, aí ele passa horas e horas sem comer, quando ele chega aqui, ele fica tendo delírio. Alucinações, passamento. Tudo tem uma hora. Se tu vai pregar num lugar e tu queres fazer um propósito, faz o teu propósito antes. Aí às vezes chama de visão porque está tendo delírio. E o jejum não é para te dar um poder místico. O jejum é para isso. Jesus chegou, volta lá para o texto de Mateus, coloca aí. Olha o que diz o verso 17 de Mateus. E quando, olha, tu porém, quando Jesus foi contra o jejum, ele está dizendo, mas tu quando jejuares, não seja hipócrita. Olha aí, olha aí, hipocritai, essa palavra ele está dizendo, não seja um ator, não seja um artista. Jesus está usando o jejum aí como forma de humilhação, quebrantamento. Mas ele diz, não seja hipócrita, porque você não jejua para homens. Você não ora para homens. Você jejua para Deus. Então deixa de botar cinza na tua cara. Porque eles pegavam e colocavam cinza na cara. Aí amanhecia o dia. Olha, eu estava até analisando aqui o texto grego. Observem bem que aí ele diz, apareciam de aspecto sombrio. Está aí a palavra grega, olha. Aqui tropoi, essa palavra aqui tropoi, ela quer dizer tirar o brilho. Tirava o brilho. Aí ele botava uma cara de assombração. Tem muito irmão que é o dia de jejuar, ele deveria ficar na casa dele, orando, meditando. Aí ele sai. Aí vai na casa dos irmãos. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí começa a conversar. O irmão quer um café? Não, eu estou. Não é assim? Aí o irmão, como assim, irmão? Aí o irmão diz, eu já entendi. Você está jejuando, né? Irmão, hoje eu fiz um compromisso com Deus. Fica na tua casa. Ou se tu for sair, Jesus diz, lava teu rosto. Unge a tua cabeça e fique normal. Não fique, porque tem irmão que quer até dar uma de santo. Ele pensa que o jejum transforma ele num super crente, né? Aí ele fica, aí os irmãos, que irmão, você tem? Eu estou aqui em mistério, eu estou aqui, que mistério nada. Jesus está dizendo, deixa de fazer papel de ator, rapaz. Deixa de botar brilho na tua cara, ou pó na tua cara. Você não jejua para homens, você não ora para homens, tudo tem que ser em secreto. Se você se humilhar, é para Deus. Aí Jesus chega e diz, quando tu for jejuar, lava teu rosto, viva normal, não faça cara de aspecto sombrio, nem fique demonstrando que estás jejuando, e nem diga que estás jejuando. Os jejuns e a oração são atos piedosos, que na verdade é só para você e Deus. Quando Jesus diz, já receberam a recompensa, é porque aquilo que eles queriam, eles alcançaram, o aplauso dos homens. Tem crente que gosta de aplauso dos homens. Faz, mas não é para Deus. Aqui você não canta para homem, aqui você não prega para homens. Aqui você faz tudo para a glória de Deus. E o teu jejum é para o benefício da tua alma e para a glória de Deus.
Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Quem gosta de academia? Quem faz academia aí? Levante a mão quem faz academia. Olha, tem duas irmãs aí. A senhora faz também? Olha, faz academia, viu? Aí, academia. E dos homens? Quem faz academia? Quem faz academia aqui dos homens? Nenhum. Cadê? Levante a mão, irmão. Quem faz academia dos homens? Hein? Nenhum faz. Vocês sabiam que a palavra jejum que aparece aí no próprio texto grego, ela quer dizer que o jejum é um exercício para a alma. O jejum é um exercício para a alma. Escute o que é o jejum. O jejum é um propósito entre você e Deus, e para Deus tratar contigo. Quem aqui já jejuou? Olha aqui. Quem aqui já jejuou? No meu livro que eu escrevi com o pai, eu falo de 4 tipos de jejum. Jejum do sono. Quem já fez jejum do sono? Aqui, quem já fez jejum do sono? Ninguém. Quem já fez jejum do sono? Passar a noite toda em oração e não dormir. O jejum não é abstinência? Mas jejum não é abstinência só de comida, meus irmãos. O jejum a palavra é abstinência, tanto de comida como de outras coisas. Quem já fez jejum de língua aqui? Às vezes tua língua é grande, tu sabe que Jesus te salvou, mas tu não controla a tua língua. Aí tu diz, Jesus, eu vou fazer um jejum de língua. Expressivo, pastor, né? Quem já fez aqui o jejum? Tem vários aqui dentro que precisa. Jejum da língua. E como o jejum é uma renúncia, como o jejum é um sacrifício, aí você dobra o joelho, Senhor, a tua cruz me salvou, mas ainda dentro de mim, a minha língua é grande, Jesus. Meu Jesus, eu estou destruindo a vida do irmão com a minha língua. Pai, me controla. Pai, me ajuda. Senhor, não deixa a minha língua ser uma língua destruidora. A gente só pensa em jejum de comida. E tem muito crente que está fazendo jejum de comida, mas é pecador, é sem vergonha. Sim ou não? É um oradorzão na igreja, é uma oradora zona. Mas é de fuxico, é de mentira. Você tem áreas na sua vida que você precisa jejuar só para ela. Por exemplo, quem já fez jejum de companhia? Sabia que nós precisamos de jejum de companhia? Às vezes tu é crente, mas tu só anda com crente ruim, isso é vergonha. Todo fuxico tu está dentro porque tu anda com ele. Não é porque eu não sei me separar dele, faço um jejum. Senhor, me dá boas companhias, Pai. Me coloca crente sincero no meu caminho. Não deixe eu andar com pessoas que querem destruir a minha comunhão contigo. Pai, me ajuda, Pai. Pai, me dá graça. Não deixe eu errar nisso aqui não, Senhor. Aí tem o jejum do alimento. Mas não é só de alimento. Tem irmão que só jejum de alimento. Jejum de língua, jejum de companhia, jejum do sono, jejum de algumas áreas que precisam morrer. O jejum do orgulho. Você já fez ele? Até o jejum do zap. Se tu achar que o zap está demais, depois ele vai cantar o do zap. Se tu achar que está demais, Senhor, faça uma renúncia. Quem glorifica a Deus? Jejum é isso. Então prestem bem atenção que o Senhor Jesus Cristo, Ele mostra para os seus discípulos, Mateus 6, 16, 18, que ali o jejum é uma renúncia. Olha para cá. Jesus estava dizendo que nada pode ser feito para Ele, para se amostrar. Nada. Ele diz que o jejum e a oração é em secreto. É uma humilhação. Quem ora se humilhando, irmão, não quer se amostrar, porque ele ora se humilhando dos seus pecados, das suas vergonhas.
ele tem até vergonha de orar nos outros, no meio dos outros, porque ele sabe que ele precisa se quebrantar mais. O jejum que Jesus estava dizendo, quando tu fores te humilhar, fazer a renúncia, entra no teu quarto, e lá tu te humilhas, tu te quebrantas diante do Pai, e Ele que vê tu em oculto, em secreto, Ele também vai te recompensar. Então é você e Deus. É você e Deus. Mas eu coloquei aqui, eu já dei a definição, como era a teologia bíblica do jejum. Pastor Aziel, e se o jejum não faz o diabo correr? Se o jejum não me acrescenta nada, então para que eu vou jejuar? Eu já estou dizendo, quebrantamento e confissão. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se vocês analisarem a Bíblia, prestem bem atenção, ouçam bem para cá. O jejum, ele faz 3 coisas com você. Olhe bem para cá. A primeira coisa que ele faz é que ele te dá habilidade para lidar com as coisas espirituais. Todo crente que jejuma, ele tem mais facilidade de lidar com as coisas espirituais. Ele tem mais facilidade de lidar com a Bíblia. Todo crente que ora, pastor Macedo, e jejuma, ele tem mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Todo crente, pastor Elivan, que ora e jejua, ele tem mais facilidade para chorar na presença de Deus, porque ele fica aberto para Deus. Também, quando você analisa o propósito do jejum, é que ele torna você capaz para a obra. Todo crente que ora e jejua, ele tem mais autoridade para fazer a obra. Por quê? Porque ele sabe que não depende dele, da capacidade dele, depende do poder de Deus que habita na vida dele. É para isso que é o jejum. O jejum, meu irmão, é o exercício da alma. É por isso que eu perguntei da academia. Quando você faz um exercício, por exemplo, todos vocês aqui têm saúde, não têm saúde? Mas eu pergunto, o exercício físico, ele te dá a vida? Não. O que é que ele te dá? Ah, quem foi que disse? Ele dá o quê? O exercício só te dá o quê? Qualidade de vida, mas o exercício não te dá coração, o exercício não te dá cabeça, o exercício não te dá os músculos. Quem te dá é o Deus que fez a tua vida. Semelhantemente é o jejum. Jejum não dá salvação, jejum não derrota o diabo, mas o crente que ora e jejua, ele tem mais qualidade de vida. Eita, glória a Deus. Levanta a tua mão e dá glória. Eu vou citar aqui 4 homens. Primeiro, John Wesley dizia: quem não ora e não jejua é porque está distante do céu. Todo crente que ora e jejuma, ele está mais perto do céu. A rainha da Escócia, Mary, ela dizia: quando John Knox ora e jejua, eu tenho mais fé na oração dele e no jejum dele do que o meu exército da Escócia. Eita, meus irmãos. É forte ou não é? Dele Moody dizia: quando Deus me desperta para orar e jejuar, é porque os meus alunos estão precisando mais de Deus. E os professores mais de Deus também. Hoje tem professor de Bíblia que é fumando, tem professor de Bíblia que é bebendo, tem professor de Bíblia que não ora, tem professor de Bíblia que não crê nisso aqui. É por isso que a maioria estão secos. Charles Spurgeon dizia: quando eu sinto que as pessoas se afastam, é necessário que eu me volte para a oração e para o jejum. Senhores pastores, querida igreja, pastor que não ora e não jejuma, acabou o ministério dele. Igreja que não ora e não jejuma, é por isso que as igrejas de hoje tem banda, tem coral, tem televisão, tem tudo, mas ela não faz nada. Porque tu pode ter todo o canal de televisão, mas quando você prega o Deus que usa para pregação e a glória dele, você não está buscando ela. Igreja que não ora e não jejua, ela está derrotada. É por isso que tem muita gente aqui que entra, parece que está entrando no Banco do Brasil. Tem crente que está entrando numa igreja, parece que ele está entrando num clube social. Nós aqui tudinho, olha aí vocês aí tudinho aí. Máscarazinha, não é isso?
sentadinho, belezinha, roupinha bonita, adoração até para adorar, aí a irmã está cantando, você fica, né? Oh, Jesus, eu te adoro, Pai. Ei, ei. Quando você ora e você jejuma. Pastor Balbino teve um dia que Lutero jejuou tanto. E orou que quando pensaram, quase 3 dias, acharam que ele estava morto. Mandaram arrebentar a casa da porta dele. E quando abriram, ele disse, eu comecei a meditar nesse salmo e eu esqueci do mundo. Porque o jejum, John Wesley dizia, agora o que está dentro de mim é maior do que tudo que está lá fora do mundo. A glória de Deus. Oh, aleluia. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Antigamente as igrejas você chegava, era uma alegria, era um poder de Deus, era uma graça, era crente orando. Quando dizia que era culto de oração, a igreja lotava. Quem ainda viu isso? Mas até nós mesmos. Aí quando eu chego aqui, tem um bocado ali fora, porque sabe que tem meia hora de oração. Vocês mesmo. Vou logo dizer para vocês, se quiserem ir para o céu, até nós também aqui. Nós tudinho. Aí fica lá fora, eu vejo ali uns encostados no ferro. E a oração cortando aqui. Só 2. Outro fazendo que está inventando que está fazendo um serviço. Não é assim? Fazendo um serviço. Tem deles aqui. Agora mesmo, até perguntei para o pastor Wagner. Eu cheguei aqui na reunião e um sentado. Eu disse, ele está doente? Ele disse, não, sei não. Vocês sabiam que quem ora e quem jejua é porque tem fome de Deus? E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo homem que ora e jejuma, ele tem mais habilidade para os mistérios de Deus. Deus não dá mistério dele para preguiçoso, meus irmãos. Deus não dá mistério dele para teólogo frio que não acredita. Deus não dá mistério dele. É por isso que tem uns que ficam só dizendo, eu não creio. Deus não te dá porque tu não busca. Mateus 7,7, aqui Jesus diz, quem bate, abre. E quem busca, e quem pede. Eu quero é ver, a Bíblia diz em Lucas capítulo, bota aí Léo, capítulo 18, verso 1 e 2, ele diz assim, olha, não se esqueça do dever de orar sempre, olha aí, vai, lê aí, eita coisa boa. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha aí, pode passar, não é isso aí, não fará justiça, lá pelo finalzinho, pode passar, é o 7, coloca aí, olha como é que diz. Olha aqui, diz aí como é que diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus é Pai. Tem um bocado de teólogo aí dizendo, e eu gosto da teologia, vocês sabem disso. Olha, irmão, Deus é onisciente, Ele sabe. Não precisa eu falar. E por que Deus mandou botar isso aí na Bíblia? Tu pode ser crente aí tranquilinho, andar com tua Bíblia, 30 anos, mas tu não tem nada. Crente tem que ser que nem Moisés, irmão. Ele está vendo o mar vermelho se abrir, ele está vendo pão descer do céu, ele está vendo Deus matar gente, ele está vendo Deus curar, ele está vendo Deus botar água da rocha, mas ele disse, eu quero mais, eu quero ver a tua presença. Oh, aleluia. Não se contente só com isso aí não, meu irmão. 30 anos de crente é essa mesma cara, moça, xoxa, frio. Eu quero ver a tua glória. Eu quero, Senhor, eu não quero ver só mais esse negócio não. Deus, Moisés, eu já mostrei toda a minha bondade. Eu quero ver se tu me ama e se eu achei graça. Me mostra a tua glória. Eita, glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Gerson. Se fosse eu, tinha me contentado. Eu vi, pastor Douglas, o mar vermelho se abrir, pão descer do céu, Deus mandar a ave do céu, Deus abrir mar vermelho, Deus mandar água da rocha, Deus mandar praga, para mim bastava. Para mim bastava. Mas ele disse, não, tu não disse que eu achei graça diante dos teus olhos? Se eu tenho intimidade contigo, irmão, crente é que nem diz Ezequiel. Ele não quer nadar só na beira da praia, não. Se tu quiser ficar só na cacimba, fica. Agora crente quer mergulhar no oceano. Eita, glória a Deus. Na beira da praia tu só vê piaba, no oceano tu vê baleia. Sim ou não? Eita Deus, quem quer entrar lá no oceano?
eu navegarei. Cadê Léo? No oceano do Espírito, e ali me alegrarei. No Deus do meu amor, eu navegarei. Entra lá. No oceano do Espírito. Canta, igreja. E ali adorarei. Como é que diz? Ao Deus do meu amor. Agora grita com a alma, diga para ele: Espírito, Espírito, que desce, vem como oceano que desce, vem como e olhe para cá, eu vou terminar. 4 tipos de jejum que Deus não aceita. O jejum que tenta sabotar Deus. Tem muito crente que tem esse jejum aí, que ele tenta sabotar, subornar Deus. Se tu me der isso, eu vou jejuar. Se tu me der isso, a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22. Como é que diz? Como é que diz 1 Samuel 15, 22? O obedecer. O obedecer. Então tem crente, eu vou sacrificar isso, eu vou te dar isso se tu me abençoar. Deus não precisa disso. Aqui Ele quer quem é obediente. E Ele não aceita essa corrupção. Ou você entra para ser crente e amar a Ele, ou pode acabar essa história aí. Se tu me der isso, eu vou te servir. Deus não dá nada de troca. Eu já li aqui Mateus 10:8. Ele diz: de graça recebeste, e de graça dai. Jejum não é para obter coisa, meus irmãos. Jejum é para moldar você. Jejum é para tu te quebrantar, é para tu te confessar. É para você se abrir para Deus. Outra, jejum não é para impressionar outros. Se você está jejuando e orando para impressionar, tu és um hipócrita. Jejum é para você entrar no teu quarto ou no teu secreto e é só tu e Deus. Porque o jejum é para melhorar você, não é para melhorar Deus. Você pode até beneficiar outro com a tua vida de comunhão com Deus. Agora não é para impressionar ninguém. Não fique se amostrando dizendo que ora, dizendo que jejuma, pronto. Minha vida de comunhão é entre Deus, pronto. Até um dia eu disse ontem aqui, o irmão me perguntou: pastor, nunca vi você falando línguas na live. Não precisa. Paulo diz: quando eu oro só em línguas, eu oro bem, né? Assim Paulo diz: a língua estranha é uma comunhão entre eu e Deus. Agora tem pessoas que quando pegam isso aqui, ele não fala a língua sentadinha aí sozinho. Aí na hora que ele pega isso aqui, ele dispara. Não é assim? Língua estranha entre você e Deus. É um mistério entre vocês dois. Então não use o jejum para impressionar ninguém. Outra coisa, não use o jejum de forma legalista. Como é? É como se fosse uma lei. Tem irmão que pensa que porque ele faz aquilo ali, Deus vai abençoar ele. Negativo. O legalista é assim. Na obra de Deus as coisas não são mecânicas, meus irmãos. São espontâneas. E quando você lê a própria palavra de Deus, coloca aí, Léo, 2 Coríntios 5,14. Eu tenho que separar o que é legalismo e disciplina. Disciplina é eu ter um horário certo para eu orar. Eu tenho que ter disciplina. Agora, legalismo é eu achar que Deus só faz se eu fizer daquele jeito. Olha aí, o amor de Cristo está derramado em nossos, Ele nos constrange. O que deve me levar a fazer as coisas para Deus não é uma obrigação, não é uma lei, é o amor. Eu tenho que orar e jejuar porque eu amo a Deus, não porque tem uma lei que me obriga a fazer isso. Jejuar para quê? Coloque, Léo, e eu finalizo aqui. Primeira coisa, o jejum, diga bem forte comigo para a gente encerrar. O jejum faz o quê? Torna o crente mais desejoso de se humilhar, confessando. Jejum é para isso.
Jejum é para levar você a confessar os seus pecados, a chorar mais na presença de Deus e olhar para o Calvário. Segundo, coloca, Léo, o que o jejum faz? Olha para cá, quando o crente ora, quando o crente jejum, ele confessando os pecados, a segunda coisa é que o jejum leva ele pegar a mente dele, os desejos dele, o coração dele, e colocar só aonde? Só nas coisas de Deus. Se cada crente aqui, irmão, jejuasse com esse propósito, a mente dele e o coração dele estaria na obra. Olha um exemplo aí, Atos 13, 1-3. A Bíblia diz, e Paulo orando, e os irmãos orando e jejuando, coração e mente estavam entregues para Deus. Você tem mais desejo de fazer a obra. Hoje é um bocado que só quer fazer a obra por causa de dinheiro. Hoje tem um bocado que só querem fazer a obra se ganhar prestígio. Agora, quando você ora e jejuma, a primeira coisa é que ele derruba teu orgulho, e a tua mente e o teu coração vão estar mais voltados para as coisas de Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar, só busca o reino de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, quem está com a mente e o coração voltado para Deus. Coloca bem aí, 1 Coríntios 2,15, só para vocês terem uma ideia. Ele se torna mais sensível. Olha aí, irmão, como é que diz aí, pastor Wagner? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual? E ele de ninguém é discernido. Irmão, quem é espiritual discerne mais as coisas. Hoje tem crente aqui que não discerne nada, porque não ora, não jejuma, não busca Deus, não se quebranta, não se torna sensível. Como é que vai sentir de Deus? Jejum é para isso. Terceiro lugar, e aí eu finalizo aqui. Já preparou os de guerra aí, de batalha? Olha, agora, vamos lá. Terceiro lugar, o que o jejum faz na vida do crente? Demonstra domínio sobre os seus do corpo, não como um castigo. Olha para cá, jejum não é para castigar. Tem irmão que come muito, bicho, é uma fome. Eu vou jejuar para Deus me emagrecer. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não, o jejum não é para isso não. O jejum, sabe para quê? Não é para te castigar não. Meu corpo é ruim. Tem irmão que anda com essa besteira. Meu olho, eu quero arrancar meu olho, pai, porque eu não posso ver uma mulher. Pois está ruim, meu irmão. Peça é a morte, não é para arrancar um olho não. Porque mulher o mundo tem direto. Aí ele jejuma. O corpo dele, quem foi que te deu esse corpo, irmão? Quem foi? Me diga aí, diga bem alto, quem foi que te deu esse corpo? E esse desejo que o irmão sente por mulher, foi o diabo que botou em tu, irmão? Quem foi que botou isso aí em tu? Eu vou orar para Deus tirar esse fogo, para Deus tirar. Ora para tu ver. Para tu ver o que tu vira. Ora só para tu ver o que tu vira. Tem irmão que diz, essa menina aqui na igreja é doida, ela não pode ver homem. Ore para sair isso dela. Aí tu vai ver problema. Agora, se ela se jejuar e buscar Deus, Senhor, me controla, me ajuda. Deus, é porque eu sou na igreja, eu quero ser um Dom Juan. Tira isso de mim, pai. Me ajuda. Aí você vai controlar os desejos do teu. Porque a primeira coisa, você vai saber. Crente aqui que gosta de uísque, de vinho, que fica com canta-boca cheio de espuma. Olha, Paulo disse, se tu souber que o teu corpo é templo de quem? Aí tu vai manter ele sagrado. Eita, glória a Deus.